E nós estamos nessa série de palavras maravilhosa. Quando o Espírito sopra. Quando o Espírito sopra. E hoje estou com a graça, a missão, a responsabilidade de compartilhar com vocês sobre uma palavra. E a palavra de Deus, nossa, foi um presente. Foi um presente. A cada semana, a gente vem vendo o Espírito Santo se movendo de formas diferentes. Nós temos aprendido aqui que o Espírito Santo não é uma força aleatória qualquer. O Espírito Santo é uma pessoa. E essa pessoa é Deus. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo sente ciúmes de nós. O Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. Ele vasculha, vê se tem algum caminho mau, nos convence daquilo que precisamos abrir mão, abandonar o pecado. E assim como aquela pessoa entrona, não sei se tem alguém na sua vida assim, muito entrão, você vai dá a mão, já quer o braço. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, mas quanto mais espaço você der, mais ele preenche. Mas ele toma conta. Ele vem trazendo alegria, paz, longanimidade, paciência, bondade. E o Espírito Santo, ele quer nos tomar por inteiro. E é essa pessoa do Espírito Santo que a gente tem visto, e temos estudado, e temos aprendido cada vez mais, que é uma força sim, que vem da parte de Deus, que não tem corpo, que não tem forma, mas ele habita onde quer. E ele habita onde é desejado. Quantos aqui querem receber o sopro do Espírito nessa noite? Mas eu quero receber. Eu quero receber. Vamos orar mais uma vez. Pai, Espírito Santo de Deus, sopra, Senhor. Sopra sobre nós o teu Santo Espírito, Pai. Deus, fala com cada um aqui nessa noite, Pai. Apesar de mim, pecador, Deus, o homem limitado que sou, o teu poder, o teu Santo Espírito, Deus, ele opera, ele é forte, Pai, quando nós somos fracos. Então vem, Pai, e se faz presente no nosso meio. Tu és desejado nesse lugar, tu és necessário nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Toca em cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, igreja? E, como eu falei, nós temos aprendido as formas, as manifestações do Espírito Santo. Nós já vimos que o Espírito Santo, ele se manifesta como uma pomba, se manifesta como um fogo. E hoje, nós vamos ver o Espírito de Deus se manifestando através do vento. O vento. Jesus, quando ele quer explicar para o mestre da lei, Nicodemos, a respeito do novo nascimento, ele vai fazer uma figura de linguagem. Na verdade, é um jogo de palavras. Ele vai falar, o Espírito sopra onde ele quer, como o vento. Você não sabe de onde vem, não sabe de onde vai. Você pode ouvir. Esse é o vento. O vento, a gente não consegue ver. A gente até consegue sentir uma brisa suave, o chacoalhar de uma árvore. Aí está ventando, hein? Vem uma tempestade aí. Esse vento aí está anunciando alguma coisa, vem chuva. Você consegue ver a manifestação, a força do vento que causa na natureza, de repente em alguma estrutura ou na sua pele. Mas visivelmente você não consegue enxergar o vento. Assim é o Espírito Santo. E o curioso, que a palavra Espírito, ela é vento. Tanto no grego, quanto no hebraico. A palavra para Espírito é vento. Esse versículo de João 3,8, que Jesus está conversando com Nicodemos, o Espírito sopra onde ele quer, é pneuma, né? É uma palavra conhecida da gente, né? Do grego, que vem do grego. Pneuma, né? Pneu, cheio de ar. Pneumonia,
uma infecção nos pulmões. E no hebraico, o Novo Testamento foi escrito no grego. O Velho Testamento foi escrito predominantemente no hebraico. E aí tem uma palavra, ruach, que é vento, que significa espírito. Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E o Espírito de Deus soprava sobre a terra. Esse Espírito de Deus é ruach. Não é uma manifestação, não é um fenômeno natural da natureza, mas é a própria expressão de Deus. É a ação divina de Deus se movendo pela face da terra e dando vida a tudo que Deus ia dizendo e declarando, ia trazendo vida. Agora, nós vemos também Deus usando o fenômeno natural, vento, o sopro, o fôlego, para revelar o seu poder. Gênesis 2:7, coloca por favor no telão, projeta aí Gênesis 2:7. Nós vamos ver essa manifestação, a primeira vez desse sopro do Espírito. Diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego da vida em suas narinas. E o homem se tornou um ser vivo. E o homem passou a ser uma alma vivente. Ei, esse fôlego da vida está dentro de mim, está dentro de você. Fala assim, bate no peito. Ah, eu tenho fôlego de vida. Ah, eu tenho fôlego do Senhor. E quanto mais nós nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo, mais desse fôlego, mais dessa essência do Criador, nós temos dentro de nós. Deus soprou em nós a sua própria essência, a sua própria vida. E quanto mais espaço damos para esse vento do Espírito, mais dessa essência do Criador nós vamos ter em nós. E é maravilhoso que ao longo da Bíblia tem vários relatos sobre vento. À medida que Deus vai movendo o seu povo na história, né? E a gente vai vendo na Bíblia ali, Deus conduzindo o seu povo, em momentos diferentes, nós vemos o agir de Deus usando o vento de formas diferentes na história do seu povo. E são várias passagens. E estudando, eu tive dificuldade de separar, mas o Espírito Santo soprou, vem esse aqui, fala desse aqui. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês é Êxodo 10, 18 e 19. Êxodo 10, 18 e 19. Olha só, uma ação do vento de Deus, a maneira como Deus vai começar a revelar, vai usar o seu vento para revelar o seu poder, a sua glória, tá? Nessa passagem aqui, Êxodo 10, está no meio das pragas. O povo de Israel está no Egito, escravizado. E aí Deus chama Moisés para ir lá falar com o faraó e levar o seu povo para adorar a Deus no deserto. E faraó fica resistente. Aí Deus fala, ele está resistente, então vou mandar praga, porque eu quero que meu povo vá para o deserto me adorar. E aí vocês conhecem as 10 pragas. Nós estamos aqui na praga dos gafanhotos. Esse momento é a praga dos gafanhotos. Uma nuvem, imagina um enxame, algo muito grande. Gafanhotos comendo plantação, o abastecimento, destruindo, matando, roubando. E aí Faraó, momentaneamente, ele vai se arrepende, desesperado. Moisés, vem cá, Moisés, eu não aguento mais. Tudo bem, eu vou deixar vocês irem para o deserto. Mas peça ao seu Deus, suplique ao seu Deus, que mande esses gafanhotos embora. Êxodo 10, 18. E aí, Moisés, ele sai da presença de Faraó e orou, suplicou ao Senhor. 19. Então o Senhor
trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Queridos, eu amo isso aqui. Um vento fortíssimo. Um vento fortíssimo da parte de Deus veio e levou os gafanhotos e tirou aquilo que estava roubando, aquilo que estava matando, destruindo as plantações, comendo toda a reserva de alimentos que o faraó e o Egito tinha. O gafanhoto estava trazendo destruição. E através da súplica de Moisés, da oração de Moisés, Deus atende e leva os gafanhotos embora. Queridos, um vento fortíssimo, em nome de Jesus, eu declaro sobre a nossa vida agora, levando, mandando embora todo gafanhoto sobre a nossa vida, todo gafanhoto que tem tentado roubar, destruir, matar a sua casa, os seus negócios, a sua semente, está repreendido em nome de Jesus. Tudo aquilo, o gafanhoto, ele representa uma ação do maligno sobre a nossa vida. E queridos, eu declaro agora um vento fortíssimo do Senhor, mandando embora todo o gafanhoto da nossa vida. Agora, em algumas versões fala vento forte, um vento muito forte. Eu amo essa versão que diz um vento fortíssimo. Um vento fortíssimo da parte de Deus. Às vezes nós recebemos um vento fortíssimo e ficamos aflitos, e ficamos, meu Deus, e agora? Parece o porquinho, né, do lobo mau lá, que soprou e vai levar a casa embora. Querido, se a sua casa estiver firmado na rocha que é Cristo, pode ser o vento que for. Querido, a sua casa vai ficar blindada, inabalável, nada vai acontecer. Pode bater vento forte, chuva forte, tua casa vai ficar firme. Por isso nós temos que ficar firmados na presença e agarrados no Espírito Santo de Deus. Quando vier o vento fortíssimo, você se agarra no Espírito Santo. E aí vai começar esse vento forte a tirar tudo aquilo que não presta, a tirar a companhia que não presta. Tem companheiro de trabalho que você não tem poder para mandar embora, né? Naturalmente. Às vezes o cara é teu, assim, co-irmão no trabalho, né? Não tem como você mandar embora, mas ele pode ser promovido para outro lugar, né? Vizinho, meu Deus, vizinho problemático. Você não tem poder de chegar, bater na porta do cara, vai se retirar, né? Mas você pode ser promovido para um outro país, para um outro estado, né? Mas, querido, você precisa suplicar, você precisa orar. Nós precisamos buscar a presença de Deus e falar, Senhor, sopra sobre mim o teu vento e manda embora todo o gafanhoto, toda a presença maligna, tudo aquilo que tem roubado a sua paz, tudo aquilo que tem roubado e tentado comer a sua semente, em nome de Jesus, peça e o Senhor vai mandar um vento fortíssimo e vai livrar você e a sua casa em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia, aplauda ao Senhor. Nós vemos uma outra maneira, uma outra ação do vento de Deus em nosso favor, em favor do seu povo, mas agora de maneira diferente. Está em Números 11. Números 11, 21. Nessa passagem, o povo está no deserto. O povo está no deserto. E o povo, o ser humano, começa a reclamar. Deus, ele estava sustentando o seu povo com maná, não faltava nada. Nenhum dia, Deus sustentando o seu povo no deserto. Mas aí o povo começa a reclamar, começa a murmurar. Moisés, eu quero carne, Moisés. E aí Moisés vai falar com Deus, Deus, esse povo está querendo carne, esse povo está insatisfeito, o que eu faço? Não tem como alimentar, são 600 mil homens, como é que, não tem como alimentar esse povo? E aí Deus chama Moisés e fala com Moisés. Pode, se puder botar, Lucas, na NVT, por favor, se puder, por favor, na NVT, brigadão. Diz assim, Moisés, porém, respondeu ao Senhor, tenho comigo um exército de 600 mil soldados, e no entanto, dizes, eu lhes darei carne durante
um mês inteiro, segura aí. Então Moisés, ele vai até Deus com essa murmuração do povo, com essa reclamação do povo. Deus, o povo está querendo carne, o povo está insatisfeito, o povo está com fome, Deus. Aí Deus fala, o povo está com fome? Está insatisfeito? Então vai lá profetizar. Vai lá profetizar. Diz que eles vão ter carne, não é para um dia, nem 2, nem 5, nem 21 dias. É para o mês inteiro. Ai Deus, Aí Moisés fala, Moisés responde, Senhor, eu tenho comigo um exército de 600.000 soldados. No entanto, tu dizes, eu lhes darei carne durante o mês inteiro. Versículo 22. Mesmo que abastecêssemos todos os nossos rebanhos, bastaria para satisfazê-los? Mesmo que pegássemos todos os peixes do mar, seria suficiente? 23. Então o Senhor disse a Moisés, você duvida do meu poder? Você duvida do meu poder? Quantas vezes bate uma incredulidade no nosso coração e a gente duvida do poder de Deus? Estudando para essa palavra, o Senhor falou, Fernando, tem gente que está precisando ouvir lá, de que eu sou poderoso. Querido, se você chegou aqui nessa noite com essa sensação de que será que Deus pode fazer, eu vim aqui da parte de Deus para dizer que Deus, Ele pode, Ele não só pode, mas Deus quer fazer na sua vida. Nós precisamos suplicar a esse Deus Todo-Poderoso. Jeremias 32:17 diz que, soberano Senhor, tu fizeste céus e terras com a sua mão forte e o teu braço poderoso. Nada é dificilmente demais para ti. Jó, no final da sua vida, Jó 42, Jó reconhece, Jó, ele se rende ao poder de Deus, ele fala, bem sei que tu podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os seus planos. Davi, no final da sua vida, ele reúne uma grande oferta para construir o templo. E Deus fala, não vai ser você que vai construir o templo, vai ser seu filho Salomão. Mas Davi, com aquele coração sedento a agradar ao Senhor, ele reúne uma oferta. E aí Davi, ele com o coração agradecido, ele faz uma oração, ele fala, Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder, a vitória, a honra, a glória, a majestade. Acima de todas as coisas, tu estás. Na sua mão, a força e poder. Salmo 47:5 diz, grande é o nosso Deus. O seu poder é absoluto. O seu poder é absoluto. Difícil e completamente impossível para o ser humano é entender a sabedoria de Deus. Queridos, e um livro que eu amo, qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Apocalipse é o livro da vitória, é o livro que fala da vitória, como termina, né, essa passagem do ser humano aqui na terra e como vai ser a nossa vida na eternidade. É um livro maravilhoso que fala de vitória. E no final desse livro, no capítulo 19, tem um cântico da vitória. O cântico da vitória diz, aleluia, aleluia, pois reina o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Querido, não fala assim, agora reina o Deus de amor. Agora reina o Deus de compaixão. Reina o Deus de perdão. Todas essas coisas são atributos de Deus, amor, compaixão, graça, misericórdia. Mas, queridos, o que define Deus é que Ele é todo poderoso, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Esse é o nosso Deus, todo poderoso. E ele fala para Moisés, tu duvidas, Moisés, que eu seja capaz de alimentar esses 600.000 homens? Aí coloca no verso 31, por favor, de Números 11. O Senhor mandou o quê? Um vento. Deus mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo
por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções. Voavam a uma altura de quase 1 metro do chão. 32. O povo saiu e pegou codornas durante todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Queridos, era tanta codorna. Cada um recolheu 10 cestos. O povo estava reclamando que não tinha nada para comer. 600 mil homens. E cada um de lá saiu com 10 cestos cheios. Queridos, essa é a manifestação da glória de Deus na nossa vida. Esse é o poder de Deus na nossa vida. Primeiro tem um vento que traz livramento. Um Deus que lança fora todo gafanhoto. O segundo vento, um outro vento de um outro canto, que traz a provisão, que traz aquilo que falta na nossa vida. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos confiar e relacionar com esse Espírito Santo. Porque seja para levar aquilo que está te destruindo, ou seja para trazer aquilo que está faltando, vem dele. O sopro, o vento é do Altíssimo. Não é na sua força, não é no nosso muito querer, mas é na nossa rendição, na nossa súplica. E quando a gente abre a nossa boca para orar e se relacionar com esse Deus, e aí quando o vento dele vem, ele realinha, ele move, ele transporta coisas de lugar, queridos. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Então fala assim, o primeiro vento, manda embora tudo aquilo que mata. Mais ou menos, vocês estão lá. O primeiro vento, manda embora todo gafanhoto. O segundo vento, traz a provisão. Aleluia. Mas olha só, talvez você não se enquadre, fala assim, Fernando, está de boa, na minha empresa, na minha casa, não tem nenhum gafanhoto. Eu estou com provisão, eu estou com recurso, mas eu estou estagnado, eu estou parado, eu estou sem direção, eu estou encurralado, eu não sei o que fazer, não tenho uma saída. Moisés também teve assim com o seu povo. Moisés também teve assim, nessa situação com o seu povo. Depois que ele consegue sair do Egito, ele se depara diante de um mar. E aí, Deus endurece o coração de Faraó, o Faraó vem vindo atrás de Moisés. E aí, diante dele tem um mar e atrás tem um exército de Faraó. E Moisés com o povo no meio, encurralado. Não sei o que fazer, para onde ir. Êxodo 14, no versículo 15. Êxodo 14, 15. É um versículo famoso, um versículo que já foi tema da nossa campanha aqui na igreja. Diz o seguinte, então o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. 16. Tome sua vara e estenda a mão sobre o mar. Deus já está esperando esse posicionamento de mim e de você. Para de ficar murmurando, para de ficar reclamando. Cadê teu posicionamento? Estende a tua mão, começa a orar. Começa a interceder, começa a se relacionar com a pessoa do Espírito Santo de Deus. E aí você vai começar a ver o agir dele na sua vida. Tinha um exército atrás, tinha um mar na frente. Eu não sei na sua vida o que pode estar te encurralando. Talvez o que tem atrás de você sejam experiências frustradas, decepções, términos de relacionamento. Talvez tenha muita coisa aqui para trás, te empurrando. E aqui na frente, talvez tenham vozes. Falei que você não dá conta, você não vai conseguir, você não é bom demais. Pode ser que tenham pessoas aqui encurraladas pela sua própria crença
de algo do passado, de um trauma que viveu. Querido, mas independente daquilo que você viveu no passado, de uma frustração, de uma decepção, de uma perda, de uma empresa falida, de um término de um relacionamento, independente do que tenham falado a seu respeito, de que você não presta, de que você não vai dar certo, o que importa é o que Deus diz ao seu respeito. E que você tem um fôlego da vida, e que você tem um sopro de Deus, a essência de Deus está dentro de você, a essência criadora, o poder do Altíssimo, querido. E nada, nenhum exército, nenhum mar vai ser capaz de te parar. Coloca no versículo 26, por favor. Olha só. E diz: então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas, eu avancei no versículo. Eu mandei para vocês qual é o versículo certo. Obrigado, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um vento forte, leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Querido, você pode estar sem direção, você pode estar perdido. Deus, Ele te dá um caminho. Você pode que não esteja vendo. E agora, será que é meu fim? Querido, Deus tem uma direção para a sua vida, nem que seja abrir um mar. Paredão de água de um lado, paredão de água do outro. E você passando no meio, com o pé firme, em terra seca. Assim será você na sua vida. Naquilo que você talvez esteja assim perdido, sem direção. Estou sem direção. Deus tem direção. Deus tem direção. Em nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus nessa noite. Deus está soprando aqui no nosso meio. Deus está soprando o vento dele agora. Trazendo direção para a sua vida, seja na área de negócio, seja na área familiar, relacionamentos. Querido, Deus está trazendo direção agora. Em nome de Jesus, se for necessário, Ele é poderoso para abrir um caminho no meio do mar. Em nome de Jesus. Fernando, maravilha, glória a Deus. Tá legal, tá bonito. Mas eu precisava de uma palavra dessa. Era talvez há 2 anos atrás, ou no ano passado. Mas, agora, gafanhoto, tem nem nada para o gafanhoto pegar. Nem nada. Direção, quem sou eu? Estou morto com farofa. Que direção? Encurralado de quê? Estou cachorro morto aqui, ninguém nem liga para mim, já estou até fedido. Estou até fedido. Aí, nessa noite, eu quero terminar com um vento que traz restauração. Coloca Ezequiel 37. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, e eu amo a palavra de Deus, ela é muito rica. Se você for pegar para estudar a maneira como Deus age no meio do seu povo, através do vento, é cada coisa incrível que você vê. O nosso tempo aqui, a ideia daqui não é ser um estudo. Tem lugar para isso. Depois você vai fazer lá o IV, o Enraizados, em Raízes Profundas e todo outro nosso trilho de crescimento, amém? Amém? É importantíssimo nós entrarmos no trilho de crescimento da nossa igreja. Olha que nome que Deus deu espetacular. Trilho de crescimento. Você que chegou aqui nessa noite, ou você que tem frequentado nossa igreja aqui já faz um tempo, você que foi ganho por alguém, foi convidado para vir numa célula, que chegou aqui no culto, e que foi desafiado a se batizar, a participar de uma revisão de vidas. Inclusive, em junho nós teremos uma revisão de vidas. E aí você começa a ficar animado, aí você vem, frequenta a célula, e frequenta o culto, aí você sente que meio que, e agora? Qual o próximo passo? A Sara, nossa terra, tem um próximo passo. O trilho do crescimento, onde você vai ser treinado, depois você vai ser enviado, para que aquilo que algumas pessoas fizeram na sua vida, você vai fazer na vida de outras pessoas, amém? Então, quando você pegar a Bíblia para estudar, você vai ver a manifestação
de Deus através do vento. E eu quero compartilhar só mais um com vocês. Essa passagem é uma passagem poderosa. Ezequiel 37. Ezequiel 37, no versículo 1, diz o seguinte: a mão do Senhor veio sobre mim. Ezequiel falando. Ezequiel foi chamado por Deus para profetizar sobre o povo de Israel. E aí, Ezequiel fala: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos secos. Versículo 2. Esse vale de ossos secos, isso aqui não é uma historinha, não é uma ficção científica. Deus levou Ezequiel a ter uma experiência. Ele levou Ezequiel para esse lugar. O vale dos ossos secos. O versículo 2. Ele me conduziu por entre os ossos que me cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. 3. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Ezequiel responde: ó Senhor soberano, só tu sabes. Se fosse eu e você, conduzidos pelo Espírito a esse vale de ossos secos, fede, tem osso, a imagem é feia, não é uma imagem bonitinha, não é aquela caveirinha de sintético que você vai na aulinha de ciências, na escola, e está tudo bonitinho ali, de plástico. Não, é osso, tem carne arrebentada, tem ligamento arrebentado, é fedido. E aí o Espírito pergunta para você: pode voltar a viver? Pode algo morto, fedido, voltar a viver? Quebrado, escorraçado, despedaçado, está em pó? Pode? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Esse tu sabes tu és o soberano. Eu não posso, mas tu podes, é o teu poder, o teu poder. Ezequiel reconhece e se rende: tu podes, tu podes. E aí o verso 4. Então ele me disse: profetiza esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. 5. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e o trarei de volta à vida. O 6. Porei carne e músculo em vocês e cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Deus realinhando a sua vida. E as pessoas vendo de fora o agir de Deus, o vento de Deus soprando sobre você e as coisas acontecendo. Não é apenas para você, as pessoas reconhecendo quem é Deus. No versículo 7 diz o seguinte: assim anunciei essa mensagem, como ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando, ganhando forma. 8. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos. Em seguida, pele formou para cobrir os corpos. Mas o que? Ainda não respiravam. Mas ainda não respiravam. A estrutura estava pronta. Os ossos já tinham se remodelado. Os músculos já estavam lá no lugar. Os ligamentos, a pele já cobriu. Já tinha forma, mas ainda não tinha vida. Aí o 9. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos,
anuncie-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Queridos, não se trata de estrutura, não se trata de algo físico, não se trata de aparência. Deus, Ele não está preocupado apenas em remodelar a sua empresa, o seu negócio. Deus não tem apenas interesse em fazer com que você volte a ganhar dinheiro. Deus não tem apenas um interesse qualquer de um relacionamento quebrado voltar a funcionar. Deus tem interesse que esse negócio aí que você está chorando, nesse negócio aí que estava quebrado, arrebentado, sem vida, que volte a viver. Porque se for para voltar para aquele relacionamento, não tem mais, pode aplaudir ao Senhor. Se for para voltar para aquela empresa, não tem. Se for para ter restituição, tem que ter restituição completa, restituição com fôlego, o fôlego da vida, o fôlego que vem do vento que sopra do Senhor e restaura e cura todas as coisas. O interesse de Deus não está simplesmente numa forma. O interesse de Deus conosco e nos ver prosperar não é simplesmente que a gente sai alegrezinho, mas é o nome dele sendo glorificado. E nós recebemos vida, e a vida verdadeira, vida de verdade, porque a vida de mentira tem muito lá fora. Tem, aos olhos humanos, tem muita empresa bem sucedida aos olhos humanos, mas um saco vazio, um poço sem fim, algo oco, escuro. Deus não tem esse interesse com a minha vida e com a sua vida. O interesse de Deus é trazer vida. Mas tem gente que para na forma, tem gente que fica satisfeito. Deus já colocou pele, Deus já restaurou meu relacionamento, e aí vai embora e perde a bênção principal, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Querido, não é só pela forma, não é só pelo físico. A Bíblia diz em Gálatas 6:9, persevere, continue fazendo o que é bom, continue fazendo o que é certo, e no tempo certo você vai colher. Tem gente que para no meio do caminho, tem gente que começa bem, mas que bom que você está aqui, que bom que você está aqui nessa noite. Talvez que bom que você está ouvindo aí na sua casa. Querido, não pare no meio do caminho. Deus tem uma obra completa para fazer em nós, uma obra completa para fazer em nós. O louvor pode entrar aqui para a gente terminar. O versículo 10 para o final. Olha só o versículo 10. Anunciei a mensagem, Ezequiel falando. Anunciei a mensagem, como ele me havia ordenado, como ele havia me ordenado. E Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida, e se levantaram, e formaram um grande exército. Um grande exército. Um grande exército. Queridos, família Sara Recreio, Deus, Ele quer ver o seu negócio, o seu relacionamento, a sua família de pé. Ele não quer ver você derrotado. Ele não quer que gafanhotos fiquem roubando, destruindo e matando a tua semente, aquilo que você tem plantado. Deus tem vida e vida em abundância. Por isso que Ele vem e sopra aquilo que falta. E Ele vem e sopra, traz um outro vento e tira aquilo que está roubando a tua semente. Um outro vento, Deus vem e abre um caminho. E Deus vem e sopra sobre nós o fôlego da vida. E aquele que estava caído, abatido, perdido, quebrado, despedaçado, como um vale de ossos secos, Deus transforma, sabe no quê? Num exército. Deus transforma num exército. Ei, Fabrício, a gente fala o seguinte: nós somos um soldado de Cristo, eu sou um soldadinho de Jesus. Você é um exército, Fabrício. Você é um exército.
Mas, exército, Fernando, exército de um homem só. Exército de um homem só. O Fabrício não está sozinho. O Fabrício está com ele e com o Espírito Santo de Deus junto com ele. O Fabrício e o Espírito Santo é o exército de Deus. Ei, Patrícia, você, o Espírito Santo, é o exército de Deus. Wagner, ei, você, o Espírito Santo, é o exército de Deus. Fique de pé. Ei, Deus está vendo aqui. Ei, eu estou vendo um exército na minha frente. Ei, não importa como você chegou. Ah, o vento de Deus agora. Nós vamos louvar. Já já os pastores vão vir aqui na frente. Nós vamos fazer um paredão de oração. E os pastores, diáconos e líderes, nós vamos orar por vocês, para que Deus mande um fortíssimo vento, tirando todo o gafanhoto, tirando tudo aquilo que tem roubado, matado, destruído você, e trazendo a provisão, aquilo que falta, abrindo caminho e soprando o fôlego de vida. Agora, como um grande exército, os pastores, o pastor Rafael vai vir aqui para cima, os pastores diáconos vão vir aqui, já se posicionar, fazer um paredão de oração. Mas antes de você sair, nós vamos louvar. Amém, Léo? Nós vamos louvar. Enquanto você louva, enquanto você louva, Deus está soprando um vento lá na sua casa. Deus está soprando um vento nos seus negócios. Deus está soprando um vento nos seus relacionamentos. Ah, Pai, vem e sopra, sopra, Deus. Nós cremos, Pai. Quando o Senhor soprar, tudo vai se mover, tudo vai se transformar. Em nome de Jesus, aleluia. Vir para cá, levanta suas mãos onde você está. Declare que o vento de Deus está vindo sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Você que de repente tem passado por dias difíceis, os gafanhotos têm roubado a sua alegria, têm roubado da sua colheita, roubado do fruto do seu trabalho. Hoje é o dia desses gafanhotos irem embora, porque o vento vai soprar sobre a sua vida em nome de Jesus. Ou de repente você tem uma grande necessidade, Deus vai fazer o impossível na sua vida. Mas pastor, mas eu tenho uma dívida muito grande, pastor, eu tenho um problema muito grande. Deus está falando para você, existe algo demasiadamente difícil para mim. Deus está pronto para fazer o impossível. Quando nós ungirmos você, a Bíblia fala que a unção, ela quebra o jugo. Coisas novas vão acontecer, o vento vai soprar sobre a sua vida, você não vai ser mais a mesma pessoa, em nome de Jesus. Pastor, eu estou cercado, pastor, minha vida está muito difícil. Hoje, em nome de Jesus, o vento de fazer o mar se abrir sobre a sua vida. Você estava cercado, pressionado, sentindo mal, crise de pânico, de ansiedade. As coisas não estavam dando certo para você. Deus vai dar uma saída para você hoje, em nome de Jesus. Foi por isso que Ele trouxe aqui. Não baixe suas mãos ainda não, gente. Tudo que acontece aqui pela fé. Você tem que começar a se acostumar com movimentos espirituais. Fala assim, Deus, como o Fernando falou, eu não estou vendo, mas eu já sinto. Eu não estou vendo o vento, mas eu já sinto o vento sobre mim. Eu já estou vendo hoje, em nome de Jesus, o vento soprando sobre a minha cara, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Algo novo está vindo na minha direção, em nome de Jesus. Amém? Então venha cheio de fé. Pode sair do seu lugar em direção desses líderes aqui. Nós vamos orar, abençoando e ungindo você, enquanto o louvor ministra sobre a sua vida. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar,
Senhor. Nós queremos o teu vento sobre as nossas vidas. A alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito sopra nesse lugar e enche os nossos corações. E vem Você que já recebeu sua oração, fique em pé nesse momento. Fique em pé onde que você está. Vai, ninguém sentado. Vamos orar, vamos agir com fé. Vamos crer que em nome de Jesus Deus tem mais para fazer nessa noite. Deus tem mais para fazer nas nossas vidas. Ah, gente, debaixo dessa palavra Deus está esperando o seu movimento. Que nem o Fernando falou, você tem que ter um movimento, você tem que profetizar, porque aí o vento do Espírito se move. Você tem que agir por fé, em nome de Jesus. Vento do Espírito sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu espírito Eu queria pedir para você, eu queria que você pegasse a sua lista de pedidos, tá bom? Pega a sua lista de pedidos que nós vamos orar por eles nesse momento. Pega aí, vai. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo. Vem vento do Espírito Santo, vem vento, vem Eu queria ouvir a voz da igreja. Vamos cantar juntos, vai. do Espírito, Clame para que o Espírito venha. vento, Venha que Ele venha com o seu vento do nessa hora. Espírito, Vem Deus aliviar as nossas casas. Vem Deus aliviar os nossos fardos pesados. e enche os nossos corações. Eu queria ouvir a sua voz, vamos lá. Vento do Espírito, Clame pelo vento, vai. vento do Espírito, Sopra nesse lugar, Senhor Jesus. sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Levanta seus pedidos agora, vai. Vamos clamar. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar, Deus, apresentando cada pedido de oração aqui, cada necessidade, Deus. Hoje eu venho abençoar, Deus, cada pai, cada mãe que vem aqui representando sua família.
representando o seu casamento, representando seus filhos, representando de repente seus pais, seus irmãos. Deus, eu te peço, Deus, que esse vento que está aqui nesse lugar, vá agora, Deus, pelos 4 cantos desse Rio de Janeiro, pelos 4 cantos desse Brasil, os 4 cantos, Deus, desse mundo, em nome de Jesus. Vai tocando agora, vai transformando agora, vai trazendo, Deus, cura, vai trazendo sanidade agora em nome de Jesus. Vai quebrando, Deus, cadeias de vício, vai quebrando agora, Deus, cadeias, Deus, que tem amarrado, que tem prendido seus filhos, as suas filhas. Nós repreendemos hoje, Deus, repreendemos hoje em nome de Jesus, depressão, crise de pânico, crises mentais, crises emocionais, em nome de Jesus, libertação sobre o seu povo agora em nome de Jesus. E haja restauração de vida, restauração da mente, em nome de Jesus. Desce sobre nós hoje, Deus, trazendo cura, libertação, em nome de Jesus. Vai trazendo cura, Deus, em nome de Jesus. Desce como fogo sobre nós, sobre cada pedido, sobre cada área das nossas vidas. Vem trazendo hoje transformação, cura, libertação completa. Como fogo, Santo Espírito, vem sobre nós, incendeia, incendeia. Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes. Declara, vai! E desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo, Espírito, Espírito, clama para que o Espírito venha. Como um vento impetuoso, vem nesse lugar, vem nesse lugar, e enche-me de novo. Mais uma vez, vamos, igreja! Espírito, Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. E sobre a palavra do Fernando, que foi uma bênção, tem um ponto que ele falou ali que Deus falou, cara, é isso. O Espírito Santo levou Ezequiel para aquele lugar, para o profeta, e falou, profetiza, e tudo aquilo que estava morto, porque ali era vale de ossos secos, não tinha mais esperança. Deus fez surgir dali um exército, Ele trouxe vida. Eu quero dizer para você que veio aqui hoje, de repente você vê as coisas na sua vida e fala assim, já perdi meu casamento, já perdi meu emprego, minha vida financeira já era, o câncer, a doença já tomou meu corpo, você já perdeu as esperanças. Hoje o vento de Deus está aqui nesse lugar e Ele quer trazer vida, Ele quer trazer ressurreição de sonhos, ressurreição de corpos. Deus quer fazer hoje, trazer vida para aquilo que estava morto. Receba por fé essa palavra. Você não precisa de muitas coisas, você só precisa andar debaixo de uma palavra. Pega essa palavra para você, declara, profetiza, meu casamento vai ser restaurado, minha família vai ser restaurada, minha vida financeira, minha vida sentimental, o meu físico vai ser renovado nessa noite, porque o vento do Espírito Santo está aqui. Declare, Espírito Santo. Espírito, Espírito, e
sua vida, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama. Por favor, dê a melhor salva de palmas que você pode dar. Hoje, Deus está fazendo algo lindo. Eu queria encorajar você a vir aqui semana que vem. Cada dia que você vê uma nova revelação, uma nova visitação, Deus vai se revelando para você, se reconhecendo o Espírito Santo de Deus, o teu melhor amigo, em nome de Jesus. Eu queria, antes da gente encerrar, apresentar o que a nossa igreja está fazendo upgrades. O nosso culto vai ficar cada vez melhor. Sabe por que o culto de hoje foi melhor? Pastora Tite, desculpa te atrapalhar só um pouquinho. Vem aqui rapidinho. Queria apresentar para vocês alguém que é a pastora Tite. Salva de palmas, pastora Tite. Pastora Tite é uma mulher de oração. Bispa Amélia tá onde? Bispa Amélia tá por aí. Deve ter... Tá aqui, velho. Você tá sempre aqui, né, velho? Vem cá, Bispa Amélia. Fica aqui pertinho de mim também. Essas duas irmãs do fogo. Ó, as duas irmãs do fogo, do reteté, do vento. Amém? Nós estamos começando a nossa igreja. Antes do culto da fé, nós teremos agora o quarto de guerra. Nós estamos fazendo uma oração. Nós começamos ali na segunda sala. Então os nossos diáconos, eu vou explicar para eles. Vão dizer, ó, vim para o culto de oração 7h30. Onde que é a reunião de oração? A gente vai estar orando ali. Eu creio que semana que vem já vai estar pequeno. A gente vai ter que fazer o auditório de guerra. Amém? Então vai ter um culto de oração. Salva de palmas para Deus, em nome de Jesus. Mas nós queremos orar. Nada acontece, a gente não ora. A gente pode ser melhor, as pessoas mais bem intencionadas, mas sem oração nada acontece. E nós vamos fazer agora o céu descer nesse lugar. Então nós queremos isso. E além disso, por que eu chamo elas aqui na frente? Porque a bispa não, isso foi a Tite. Ah, pastor, tem oração, gosto de orar, gosto de orar. E eu tenho que liberar as pessoas para ir embora. Mas se porventura você ainda quer que uma oração especial seja feita pelo seu pedido, a Tite vai estar aqui para orar por você. Não é não, Tite? E a Amélia e os nossos pastores vão estar aqui. Nós queremos que realmente a oração, essa casa vai ser chamada casa de oração. Então nós vamos estar orando, nós vamos estar crendo. A nossa casa vai ser um fogo puro, essa igreja aqui. Em nome de Jesus. Fala, Fernando. Faz o teu comercial. Pessoal, eu e minha esposa, sexta-feira agora, 8 da noite, vamos fazer 3 horas aqui no auditório Francisco Ivan, 3 horas de louvor e oração. Então você, a sua célula, é muito bem-vindo. Não é um evento nosso, é um evento da igreja. 3 horas de oração, de 8 às 11, sexta-feira agora, a próxima sexta-feira. Você e a sua célula são convidados. Os pastores vão estar aqui também conosco, aqui em cima no auditório orando. Um grupo de louvor vai estar lá ajudando a gente na adoração, nos cânticos, e vai ser tremendo, uma adoração extravagante. Como o pastor Rafael falou, essa igreja, a família Sara Recreio, vai ser conhecida como casa de oração. Amém? Amém, glória a Deus. Aproveitando, uma salva de palmas para o Fernando. Foi lindamente usado por Deus hoje. Deus te abençoe, Fernando. Foi uma bênção esse culto. Então tem entendido? Oração antes do culto, oração no culto, oração depois do culto, meu irmão. Agora os milagres vão aparecer em nome de Jesus. Olha, já estão posicionados aí. Gostei de vocês dois, vocês estão aí? Então aqui estão. Eu vou abençoar o povo. Se tiver que ir embora, vai na paz do nosso Senhor Jesus, amém? Se você quiser uma oração, nós ainda estaremos aqui orando por você. Nós cremos que realmente Deus quer fazer uma revolução na nossa igreja. Esse é o nosso ano, em nome de Jesus, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana o inimigo não pode tirar a sua paz. Você vai ter uma semana de paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. E você, nessa semana, o inimigo também não pode tocar você, porque nós aprendemos hoje que o vento chegou, o vento enviado pelo Senhor pegou o inimigo e lançou ele longe de você, jogou ele no mar. Em nome de Jesus, ele não vai tocar a sua vida. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você é alguém que realmente entendeu, tem entendido, tem conhecido mais sobre o Espírito Santo. Eu queria fazer uma pergunta para você. A partir de agora, como vai ser a sua colheita? Pode ser com mais fé. Como será a sua colheita?
Você vai estar orando com a gente antes do culto, no culto e depois do culto. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo para isso. Vá para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, eu abençoo você em nome de Jesus. Vamos encerrar.